sangue, vida e força vem nos dar. A boa nova proclamai com alegria. Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria. E o deserto vai florir e se alegrar. Na terra seca as flores, frutos vão brotar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Eis nosso Deus e Ele nos vem para salvar. Com sua força vamos juntos caminhar e construir um mundo novo e libertado do egoísmo, da injustiça e do pecado. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Uma voz clama no deserto com vigor. Preparai hoje os caminhos do Senhor. Tirai do mundo a violência e a ambição, que não vos deixam ver no outro vosso irmão. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar. Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Boa noite, queridos irmãos. Então hoje eu vou apresentar uma proposta de um retiro do Advento. Há várias propostas destas já à disposição na internet. Quem conhece a espiritualidade inaciana pode ter acesso a outras propostas dessas. Por exemplo, o Anchietano de São Paulo apresenta uma boa proposta de retiro de Advento, sobretudo para jovens. O site da TV Século XXI também tem um curso online gratuito de retiro do Advento, também muito bom. Como eu também me converti com os exercícios de Santo Inácio e tenho o hábito de orar na forma inaciana, eu resolvi também propor o retiro no mesmo modelo e propondo assim algumas meditações com interpretação minha também. Quem conhece a pedagogia inaciana sabe que o mais importante é a atividade do próprio orante, é o exercício que a pessoa faz. Então isso vai ser o mais importante nessa proposta, que cada pessoa reserve um tempo diário de uma meia hora mais ou menos, ou até uma hora, para a oração pessoal. No final eu vou apresentar exatamente a maneira de rezar, a forma de rezar, para cada um se exercitar na oração e assim prepararmos melhor o Natal do Senhor. O que eu vou fazer da minha parte é preparar 4 pequenas lives, sempre apresentadas na segunda-feira da semana. E nessa segunda-feira eu pretendo fazer uma explicação dos textos do Evangelho, das leituras do domingo. Porque o domingo dá mais ou menos a tônica, a temática que vai perpassar toda a semana. Então, eu coloquei um título para essa primeira semana, seria Carregamos as Sementes da Esperança. Esse foi um título que eu encontrei há uns 20 anos atrás, no material que a CNBB publicava, que é um título muito bonito, Carregamos as Sementes da Esperança. Seria até interessante que a gente plantasse uma semente no início do Advento.
para a gente ter essa ideia do crescimento de uma semente que vai gerando uma planta. Então vamos lá. Primeiramente, a palavra advento, ela vem do latim, né? Advenire. Então é estar vindo. É o Senhor que está vindo ao nosso encontro. Um Deus que quer encontrar-se conosco. A leitura primeira de ontem, Isaías 63:4, dizia o seguinte: Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em seus caminhos. Então, nosso Deus é essencialmente um Deus que vem ao nosso encontro. O Papa Francisco, na homilia de ontem, ele dizia que as duas palavras-chave da liturgia de ontem era proximidade e vigilância. Então, tomar consciência de que nós precisamos da proximidade de Deus e precisamos reconhecer essa proximidade de Deus na nossa vida. O Papa Francisco sugeria que a gente repetisse muitas vezes esse refrão: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Então, essa primeira ideia, né? Deus é um Deus que vem a nós, um Deus que quer encontrar-se conosco. Então, a ideia do encontro, a imagem do encontro é muito importante no Advento. Como é bom a gente encontrar pessoas que a gente ama. Daqui a um mês eu vou para a casa da minha mãe, vou encontrar com ela depois de um ano, e o meu coração já está palpitando. Quando a gente é mais novo e a gente namora, vocês devem se lembrar de como que a gente ficava ansioso, esperando a hora do encontro com a pessoa amada. Então essa ideia do encontro, da expectativa do encontro, ela é muito própria para ajudar a entender o tempo do Advento. Um Deus próximo que quer estar perto de nós e que vem ao nosso encontro. Então, junto com essa ideia do encontro, vem a ideia da esperança, de uma expectativa alegre. Uma expectativa alegre. Duas imagens todo ano, quando estou no Advento, eu lembro delas. É a mulher grávida, que é a imagem mais própria para o tempo do Advento, a Virgem Maria que está grávida, e a imagem de um encontro com familiares, que eu vou já explicar. O caso da mulher grávida, né? Agora nós temos os ultrassons, que já dá para ver com antecedência o sexo da criança e tudo mais, mas de toda forma, a gravidez, ela coloca uma expectativa de algo novo e de algo bom, de uma vida nova que está surgindo. Então é uma alegre expectativa, não é apenas uma expectativa, uma alegre expectativa para o novo que está por vir e que vai surgir na nossa vida. Mas ao mesmo tempo que existe essa alegre expectativa, existe também a ideia da preparação, da mudança, do mover-se. Algo tem que mudar. O corpo da mulher vai mudando, para ajustar-se à criança que está crescendo dentro dela. A casa vai mudando, tem que comprar berço, e as famílias fazem isso com muita alegria, compram roupas. Então muita coisa muda. O corpo muda, a casa muda para receber a criança que está vindo. Então a ideia da mulher grávida ela é excelente para entender esse tempo do Advento. Essa expectativa alegre de algo novo que está por vir e que ao mesmo tempo exige de nós mudanças, exige preparação. A outra imagem, uma imagem muito bonita da minha infância, eu nasci no interior de Minas e desde quando eu nasci, algumas irmãs minhas moravam em Goiânia, duas irmãs minhas. Eu sou de Patrocínio, no Triângulo Mineiro. De vez em quando elas vinham em feriados e quando as minhas irmãs vinham, a minha mãe colocava a gente numa expectativa da vinda e nos dias anteriores ela nos colocava a todos para preparar. Então a gente ia ajudar a limpar a casa, as minhas irmãs iam fazer biscoitos, doces para receber as irmãs. E a gente ficava com aquela expectativa alegre de que elas iam chegar. Ficávamos ansiosos pela chegada delas. Então, essas duas imagens, a mulher grávida, a expectativa de pessoas que a gente ama vir ao nosso encontro. Então, a ideia do encontro e da expectativa alegre
para o encontro. Um Deus que vem ao nosso encontro e nós que ficamos na expectativa de encontrar com Ele com muita alegria. Expectativa da vinda de quê? O Advento fala de duas vindas de Jesus. O Advento, aliás, está estruturado de forma a estar de acordo com essas duas vindas de Jesus. A primeira parte do Advento vai até o dia 16 de dezembro, e nessa primeira parte a gente medita sobretudo sobre a segunda vinda de Jesus, o Senhor que voltará, e do dia 17 em diante a gente se prepara mais precisamente para a primeira vinda de Jesus. Jesus que vai nascer criança em Israel. Então essa dupla vinda de Jesus, ele já veio uma vez, se encarnou, e ele voltará uma segunda vez. A liturgia da palavra da igreja durante o tempo do Advento está organizada de forma a contemplar essas duas vindas de Jesus. Geralmente as primeiras leituras são todas elas tomadas do exílio da Babilônia, em que o grande tema é o tema da esperança e da expectativa dos tempos messiânicos, a expectativa da libertação de Israel. Um período em que o povo se experimentou muito desanimado, sem esperança, e os profetas da esperança, que são os profetas exílicos, eles tentam reanimar o povo, fazendo as promessas dos tempos messiânicos, de que o Senhor virá e vai restabelecer uma nova ordem em Israel. É interessante a liturgia da igreja, que nos dois tempos de preparação, que é o Advento e a Quaresma, ela lê os dois momentos mais importantes do povo de Israel nas primeiras leituras. Durante a Quaresma se lê o Êxodo, a caminhada no deserto, e durante o Advento se lê as leituras dos profetas da época do exílio da Babilônia. Então nós estamos, e a primeira leitura então, ela lembra a primeira vinda, e a segunda leitura e o Evangelho, geralmente, elas tentam nos colocar na expectativa da segunda vinda. Nós estamos situados, nós já participamos da primeira vinda do Senhor e estamos na expectativa da segunda vinda do Senhor. As primeiras leituras deste tempo colocam acento na primeira vinda do Senhor, as leituras da época do exílio da Babilônia, e o Evangelho, e a segunda leitura, no caso do domingo, e nos outros dias o Evangelho, nos coloca em expectativa da segunda vinda do Senhor, do encontro escatológico que todos nós esperamos de ter finalmente com o Senhor. Então, retomando, a ideia do Advento como um tempo em que o Senhor vem ao nosso encontro e nós nos colocamos em expectativa alegre para nos encontrar com Ele. Essa ideia central da vinda do Senhor e da nossa expectativa alegre está expressa na liturgia da igreja em torno dessas duas vindas do Senhor. Ele já veio e ele virá definitivamente. Nossa situação atual é a situação intermediária. Nós não apenas olhamos para trás, olhando para o presépio, mas nós também olhamos para frente, olhando para o novo encontro que nós teremos definitivamente com o Senhor. Então, essa situação, esse objetivo assim colocado da liturgia do Advento, é parte de uma situação que não é assim. Então, nem sempre nós estamos com uma expectativa alegre. Muitas vezes na vida a gente está ao contrário, desanimado, desesperado, sem esperança, sem ânimo. Isso aparecia claro na primeira leitura de ontem, que, como sempre no tempo do Advento, é tomada dos profetas exílicos. A leitura de Isaías de ontem, vou ler literalmente o versículo, diz o seguinte: todos nós nos tornamos imundícia e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas e nossas maldades empurram-nos como o vento. Uma imagem muito boa para expressar a situação do povo no exílio da Babilônia. Primeiro, a situação do povo. O povo tem consciência
de que está sofrendo por própria falta, porque abandonou os caminhos do Senhor, porque fez alianças estrangeiras. Portanto, o povo tem consciência da própria falta. É como um pano sujo, tem consciência das próprias faltas. Depois, a situação em que o povo se encontra no exílio da Babilônia é uma situação de desesperança, de desânimo, de morbidez. Aquela situação que a gente parece que não quer nada, uma folha murcha. A segunda imagem é a imagem da folha murcha. Aqui no Nordeste é muito boa essa imagem da folha murcha, porque agora, por exemplo, com as chuvas que tivemos, as plantas estão todas viçosas, elas têm vida, elas estão eretas, firmes. Quando não tem, as plantas vão murchando, vão ficando murchas, vão perdendo a vida até secar-se. Muitas vezes acontece isso com as pessoas, que elas vão se desanimando. A palavra ânima, significa alma em latim. Vão perdendo a alma, vão perdendo a esperança. Essa era a situação do povo. Eles reconheciam que estavam sofrendo por própria culpa, estavam desanimados e sem esperança, e sentiam também que não tinham forças para levantar por si mesmos. Não tinham solidez, não tinham firmeza. Eles estavam como folhas secas levadas pelo vento. Essa é a terceira imagem, a folha seca levada pelo vento, sem consistência, sem firmeza, e que, portanto, precisa pedir a ajuda do Senhor. Então, essa situação assim expressa do povo, numa situação de um querer muito decaído, sem vontade, sem ânimo, sem esperança, sem coragem. No entanto, eles têm uma coisa para se agarrar. E o que eles têm para se agarrar é a memória, a recordação. Eles se lembram que tem um Deus bom. A leitura dizia: desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nunca se soube, nunca se tinha visto que um Deus agisse assim em prol dos que nele esperam. Então, olhando para trás, para as obras que Deus havia feito na história deles, o povo recobra esperança. E mais na frente a leitura diz: eles recordam-se de Deus como um pai, como um oleiro e como um redentor. São três palavras que apareciam na primeira leitura de ontem. Um pai, um oleiro e um redentor. Tu és o nosso pai, nós somos barro. Tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Então vemos um povo numa situação de desânimo, de desesperança, de morbidez, mas tem onde agarrar-se o último, que é a lembrança de um Deus bom, de um Deus que sempre veio ao encontro do povo, e por isso mesmo o povo faz uma súplica: vem, Senhor, volta, Senhor. Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses. Então, o pedido do povo é, lembrando como Deus é bom: volta atrás, Senhor, olha para nós de novo, vem ao nosso encontro, rasga o céu e desce até nós. É precisamente o que vai acontecer no Natal, que Deus rasga o céu e desce à terra. E assim o céu e a terra passam a ser eternamente vinculados. O divino se torna humano e o humano é elevado ao divino. Então, essa primeira leitura de ontem, ela dá uma ideia excelente de qual é a dinâmica da primeira semana dos exercícios para esse tempo do Advento, que é a grande graça a ser pedido nessa primeira semana. Os exercícios de Santo Inácio tem sempre a ideia de que você deve pedir uma graça para ser alcançada naquela oração. A graça a ser pedida nessa semana, segundo eu penso, é o que estava na oração de coleta da missa de ontem. Uma transformação do desejo. Uma transformação do desejo. A oração da coleta de ontem dizia: ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste. O ardente desejo de possuir o reino celeste. É não só o desejo, um ardente desejo, uma fornalha por dentro,
O desejo é aquilo que move o ser humano. Santo Agostinho sempre gostou de dizer isso, que o desejo é o que move o ser humano. De fato, se a gente pensar bem, tudo a gente faz motivado por um desejo. O desejo de ter uma casa, o desejo de ter um carro, o desejo de se casar. O que move o ser humano, a nossa vontade, é o desejo. E muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo vai ficando desativado, vai ficando morto, murcho, sem vontade. Coincidentemente, a homilia do Papa Francisco ontem falava também disso. O Papa Francisco, em um determinado momento da homilia de ontem, disse: Senhor, fazei-nos sentir o desejo de rezar e a necessidade de amar. A grande chave da homilia do Papa Francisco ontem era rezar e amar. O grande desejo de rezar e a necessidade de amar. Esse seria o pedido a ser feito na primeira semana. Que Deus nos ajude a reativar o nosso desejo, despertar o nosso desejo e, sobretudo, o desejo de rezar, desejo de encontrar-se com Deus. Aquele mesmo desejo meu da infância de encontrar-me com minhas irmãs, o desejo agora de encontrar a minha mãe, o desejo de encontrar-se com Deus. A necessidade de rezar, necessidade de amar e o desejo de rezar. Concedei-nos, Senhor, o ardente desejo. Essa ideia do desejo vivo, forte, desperto, aparecia ontem claramente no Evangelho e na primeira leitura. No Evangelho e na segunda leitura, aliás. O Evangelho aparece na ideia da prontidão, da vigilância, da atenção. O Papa Francisco dizia que as duas palavras-chave da homilia na liturgia de ontem eram proximidade e vigilância. Quando fala da vigilância, o Papa Francisco diz o seguinte, que é um erro prender-nos a 1000 coisas e deixar Deus de lado, não nos dar conta de Deus. De fato, isso acontece muito conosco, que a gente vai se prendendo a 1000 coisas, vai se distraindo por tantas vaidades, diz o Papa Francisco, arrastados por nossos interesses. Essas são as 4 coisas que o Papa Francisco fala: arrastados por nossos interesses, distraídos por tantas vaidades, nos perdemos em muitas coisas e não nos damos conta de Deus. E assim vamos perdendo o essencial da vida, o mais importante da vida, que é encontrar-se com Deus e, a partir do encontro com Deus, dar todo sentido à vida. O Evangelho de ontem tratava claramente do tema da vigilância, do vigiar. Traz a parábola do homem que viajou para o estrangeiro e deixou encargos aos seus empregados. E o encargo ao qual a leitura acentua é o porteiro. E sobre o porteiro diz: vigiai, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. E aqui está a palavra-chave, dormindo. Ontem eu comentava nas missas que eu celebrei que quando eu morei em Ferraz de Vasconcelos, na comunidade Santa Ângela, eles costumavam fazer, na entrada da primeira semana, primeiro domingo do Advento, eles entravam com uma vela escrito vigilância e como símbolo eles entravam com um despertador. Nunca esqueci essa imagem, esse símbolo na liturgia da primeira semana. De fato, muitas vezes a gente fica meio dormido, como diz o Papa, preso em tantas vaidades, interesses, preso a tantas coisas, a 1000 coisas, a gente fica meio dormido com relação a Deus. E assim nos esquecemos do essencial. Essa liturgia, essa leitura, ela nos faz pensar sobre 2 coisas que ela própria anuncia. Em primeiro lugar, a responsabilidade. Sem dúvida, esse viajante que vai e que depois vai voltar para pedir contas aos seus empregados, sem dúvida é Deus. E nós somos aqueles a quem ele confiou a sua própria casa, a sua casa comum, a casa que nós todos
pertencemos, né? O mundo. Portanto, nós somos responsáveis por esse mundo, por cuidar da água, dos animais, de toda a natureza, da criação e, de maneira muito especial, do homem e, no que diz respeito ao homem, sobretudo àqueles que mais sofrem. Nós temos responsabilidade sobre esse mundo. Deus nos confiou a responsabilidade sobre esse mundo. E nós não podemos devolver a responsabilidade sobre o mundo totalmente para Deus, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente joga a responsabilidade totalmente para Deus. As nossas orações de pedido muitas vezes expressam esse jogar nas mãos de Deus a responsabilidade por tudo. Por exemplo, Senhor, nos livre dessa pandemia, acabe com a pandemia. Deus sempre age neste mundo, sobretudo através das causas segundas, né? Ele vai agir através dos cientistas, dos médicos, do meu cuidado, do seu cuidado, do cuidado de cada um, com a máscara que todo mundo usa, com o cuidado com os idosos. Ou seja, nós somos responsáveis pela construção desse mundo, de acordo com a vontade de Deus. Deus nos deixou a responsabilidade de cuidar deste mundo. A segunda coisa que a própria leitura anuncia é não saber quando o viajante volta. A demora. Lidar com a demora de Deus, né, é um tema muito forte da vida espiritual, as demoras de Deus. Muitas vezes na nossa vida, Deus demora, parece que demora, e a gente tem dificuldade de compreender. Eu até esqueci de falar na primeira leitura, porque na primeira leitura falava disso também, que Deus parecia ter abandonado o povo. Quando o povo estava desanimado, triste, sem esperança, a leitura diz: escondestes de nós a tua face e nos entregastes à mercê de nossa maldade. Muitas vezes parece que Deus se esqueceu de nós, que Ele não aparece, que Ele não está presente. É um tema muito próprio da época em que o Evangelho foi escrito, né? Que é o tema do atraso da parousia. Se esperava o fim do mundo e esse fim do mundo não chegava, né? E Paulo escreveu muito nas cartas, sobretudo aos Tessalonicenses, né, sobre isso, como viver nessa expectativa que às vezes demora, que a gente não sabe o que fazer. E então a resposta está na própria leitura, né? Atenção, expectativa, diligência, trabalho. Né? Paulo vai dizer, né, claramente que quem não trabalha não tem o direito de comer. Nós somos responsáveis por construir o fim. O fim a gente o constrói agora. Nessas últimas semanas do ano litúrgico aparecia muito essa questão e muito tempo eu não tinha tomado consciência disso, de como Jesus muda a visão sobre o fim. Quando perguntam a Jesus quando isso vai acontecer, a resposta de Jesus é: o reino de Deus já está entre vós. Quando perguntam onde vai acontecer, se é em Jerusalém, se é em Roma, Jesus indica todos os lugares. Uma mulher vai estar com outra, uma será levada, outra tirada, 2 homens estarão trabalhando, ou seja, todos os lugares. E quando perguntam a Jesus como isso vai acontecer, Jesus responde: não será de forma ostensiva. O reino não vem até vós de forma ostensiva. Não é como os filmes de Spielberg, né, com coisas fantásticas, sinais mirabolantes. Então, o fim a gente constrói aqui, agora e nas coisas mais comuns, no presente cotidiano, normal e comum. Deus está presente aqui, agora e nas coisas mais simples e mais cotidianas. Assim, nós construímos o futuro. Nós temos responsabilidade sobre o futuro. O futuro depende das ações que nós fazemos agora, no presente. Eu sempre gostei muito do nome daquele plano pastoral do início dos anos 90 em Belo Horizonte, cujo título era Construir a Esperança. A esperança precisa ser construída. Ela é construída no presente com os passos, né? O Papa Francisco, na homilia de ontem, falava bastante disso também. Quer dizer, vigiar é lutar contra o desânimo. Ele diz quase literalmente isso. Vigiar é lutar contra o desânimo. É permanecer firme, animado, na esperança
de um novo dia, de uma nova vida, de um novo céu e uma nova terra, a esperança da segunda vinda do Senhor. Então, a primeira leitura apresenta o Evangelho apresenta esse desejo vivo, né? Esse ardente desejo na forma da ideia da vigilância. A segunda leitura também fala de uma coisa muito importante na ideia do desejo ardente, que é permanecer firmes na esperança do dia da revelação de Jesus. Ele está falando da segunda vinda do Senhor, o dia da revelação do Senhor. Paulo começa elogiando os coríntios. Ele diz, ele elogia os coríntios porque permaneceram firmes esperando o dia da revelação do Senhor. Eles permaneceram firmes. E Paulo diz, o próprio Jesus vai fortalecer essa esperança de vocês, desde que vocês perseverem. Ele vos manterá irrepreensíveis até o fim, porque Deus é fiel. A nossa fidelidade, ela bebe da fidelidade de Deus. Então a ideia da leitura de ontem, da segunda, permanecer firmes até o dia da vinda do Senhor. O próprio Senhor nos fortalece nessa esperança, e assim como a primeira leitura tinha um onde agarrar-se, que era a memória, também a segunda leitura de ontem tem um onde agarrar-se. O onde agarrar-se é o presente agora. A primeira leitura era o agarrar-se no passado, na memória. Aqui é o presente, que é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito o confirma, diz a leitura. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai levar-nos até o final. E diz Paulo, nós fomos cumulados de todos os dons espirituais da graça de Deus, com toda a riqueza da palavra e do conhecimento. Portanto, mais uma vez, a gente pode esperar com toda a confiança, porque nós temos onde agarrar-nos. O onde agarrar-nos é a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo em nós e no mundo. Por isso, então, que o importante de São Paulo no presente é permanecer firmes, dar testemunho de Jesus. Permanecer firmes, dar testemunho de Jesus. Ou seja, a ideia é que a comunidade está firme, graças a Deus. Paulo elogia a firmeza da comunidade, mostra como esta firmeza pode ser sustentada pela presença de Jesus e assegurada pela presença dos dons do Espírito Santo, dos quais a comunidade participa. E assim, então, a comunidade vive na expectativa do encontro com o Senhor no dia da revelação de Jesus Cristo. A ideia da revelação é muito boa. Vai revelar-se em plenitude aquilo que já estava. Então o futuro não é um futuro que não tem nada a ver com o presente. O dia do Senhor será uma revelação daquilo que a gente construiu no nosso presente. Será apenas tirar a tela, né? Santa Teresa de Jesus tem uma frase muito bonita. Rompe a tela desse doce encontro. Rompe a tela desse doce encontro. O dia do Senhor, o dia da revelação, vai ser exatamente isso. Apenas tirar um véu sobre aquilo que a gente construiu. Então, nós caminhamos em direção a esse encontro pleno com o Senhor. O dia da revelação. Não é o dia da total novidade, é o dia da revelação do Senhor. Por isso, então, como viver no presente, diante desse dia da revelação do Senhor? A gente poderia pegar uma ideia de Santo Antão, seria viver cada dia como se fosse o último. Viver cada dia como se fosse o último. Ou seja, não se deixar submergir na mundanidade e no entibiamento da fé. É outra palavra que o Papa Francisco gosta muito, é a ideia da mundanidade. De que a gente se deixe levar pelos valores mundanos. E ao nos deixar levar pelos valores mundanos, a nossa fé vai se tornando tíbia.
Por isso, quando o Papa Francisco falava ontem na homilia dele sobre o estar dormido, ele falava de dois sonos, o sono da mediocridade e o sono da indiferença. Quando ele fala do sono da mediocridade, ele diz o seguinte: nós esquecemos o primeiro amor e vivemos por inércia, prestando atenção só em viver tranquilamente. Muito forte, muito bonito, né? Muitas vezes a gente vive meio assim mesmo, por inércia. Perdeu o primeiro amor, perdeu o ardente desejo, né? Perdeu o sonho, perdeu o brilho nos olhos. Isso é viver o sono da mediocridade. Diz o Papa, o sono da mediocridade pode ser vencido pela vigilância da oração. Pela vigilância da oração. Diz ele, a oração oxigena a vida. Assim como a gente não pode viver sem respirar, sem oração, a vida cristã também vai acabando, vai perdendo toda a sua força. Então, contra o sono da mediocridade, a vigilância da oração. O outro sono, né, o outro estar dormido, segundo o Papa Francisco, é o sono da indiferença. O que ele chama de sono da indiferença? É orbitar em torno de si mesmo, olhar só para si mesmo. É como um planeta que vive em volta só de si mesmo, orbitar em torno de si mesmo. E assim a gente vê tudo igual, diz ele. Claro, se eu estou olhando sempre para mim mesmo, eu vou ver tudo igual. E aí a gente vive sem pulsão, sem a pulsão, né, das veias. Diz ele, assim como o nosso corpo não pode viver sem pulsão, também é necessária a caridade. Aí vem a vigilância. Contra o sono da indiferença, a vigilância da caridade. Ou seja, parar de olhar só para si. Parar de ser um planeta que orbita em torno de si mesmo e abrir os olhos para os outros e para as necessidades dos outros. E assim a gente pode vencer os dois sonos. Contra o sono da mediocridade, a vigilância da oração. Contra o sono da indiferença, a vigilância da caridade. Por isso, né, aquele pedido que o Papa Francisco fazia, Senhor, fazei-nos sentir o desejo de rezar e a necessidade de amar. São as duas vigilâncias. A vigilância da oração, o desejo de amar, e a vigilância da caridade, a necessidade de amar. Então esse será o grande pedido que nós devemos fazer nesta primeira semana de oração do Advento. Pedir a Deus o ardente desejo de encontrarmos com Deus, de ter o desejo de rezar e a necessidade de amar. Então essa foi uma colocação para motivar a oração dessa semana. Eu já comecei a postar hoje, cada dia eu vou postar um pequeno videozinho com uma palavrinha sobre as leituras do dia. Amanhã a mesma coisa, já comecei hoje. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a oração pessoal. Então aqui vai a proposta toda. Inclusive até sugiro para deixar de ver o vídeo só para o final. O ideal seria pegar as leituras do dia, escolher de preferência uma só, ou então as duas, mas primeiramente fazer a sua própria oração. Então a proposta seria de três coisas, né? Primeiramente, a ideia de reservar uma meia hora de oração por dia. Essa é a proposta que eu faço para todo mundo, que é um método inaciano, né? Reservar uma meia hora ou talvez uma hora, de acordo com a disponibilidade e a possibilidade de cada um. Uma meia hora, uma hora de oração diária. Depois, no fim do dia, uns 10, 15 minutos de exame de consciência. Eu vou postar na página do Facebook do setor pastoral e também no YouTube, esse material que vai servir para todo mundo rezar.
E a última coisa seria também uma proposta de partilhar a oração em grupo. Isso é para quem quiser. Se alguém quiser partilhar a oração em grupo, nós vamos dividir grupos, e para isso eu peço, por favor, que vocês ou mandem para o meu WhatsApp, ou então na nossa página, colocam no Messenger alguma mensagem com seu endereço eletrônico ou com seu e-mail para a gente combinar, fazer os grupos e combinar encontros. A gente colocaria uma pessoa para coordenar cada grupo. A ideia é que as pessoas partilhem o que elas rezaram na semana. Então esse encontro seria no final da semana. Então seriam 3 coisas: um momento de oração diária de meia hora a 1 hora, no fim do dia um momento de uns 10, 15 minutos de revisão do dia, de exame de consciência, e quem quiser participar de um encontro online com pessoas de diferentes lugares, preferencialmente dos lugares mais diferentes, para partilhar a oração que fizeram durante a semana. Então, como rezar? Aqui vai uma dica bastante importante. De vez em quando eu já postei uns videozinhos do método inaciano de orar, que eu vou explicar mais detidamente agora. A minha experiência com o exercício de Santo Inácio, eu já fiz de 30 dias 2 vezes, sempre faço de 8 dias, é que o método é muito importante. É claro que o conteúdo é mais importante, mas o método é muito importante. E dentro desse método, o antes e o depois é muito importante mesmo. O durante, é claro que é a comida principal. Se a gente imagina uma comida, tem o prato, primeiro, sei lá, salada, tal, primeiro prato, depois tem no final uma sobremesa. O mais importante é a comida gorda, claro. Mas no caso da oração inaciana, a preparação e a revisão é muito importante, muito mesmo. Como se faz a preparação da oração? Então você vai escolher um lugar em que você pode ficar tranquilo, e onde ninguém vai te atrapalhar, vai interferir. Um lugar, e marca um tempo que você vai ficar num lugar rezando. E não vai sair daquele lugar durante aquele tempo. Permanecer no mesmo lugar por aquele tempo. Quando você chegar no lugar, procurar adquirir a postura mais tranquilizadora possível, que te faz sentir mais confortável. Então, geralmente com as costas bem colocadas na cadeira, com os pés, as plantas do pé no chão, e depois respirar lentamente por alguns minutos. Respirar lentamente, ou seja, tranquilizar o corpo. Tranquilizar o corpo. É muito importante essa preparação. Escolher um lugar tranquilo, sereno, que ninguém vai te interromper. Tomar uma postura de serenidade que vai te dar paz. E depois de respirar lentamente por alguns minutos, então tomar consciência de que você está na presença de Deus, colocar-se na presença de Deus, perceber que aí não é apenas uma introspecção psicológica, que é um momento de encontro com Deus. Então colocar-se na presença de Deus e aí pedir a graça. A graça para essa semana será: Senhor, dai-me o ardente desejo de encontrar-me contigo, o desejo de rezar e a necessidade de amar. Pedir essas coisas. Durante todos os dias, esse mesmo pedido. Depois eu vou pegar o texto que eu escolhi. O texto que eu escolhi, ele pode ser meditado de 2 formas. Na forma de contemplação evangélica e de leitura orante. A contemplação evangélica é um método que Santo Inácio sugeriu, que serve para os textos que contemplam acontecimentos, fatos. A pesca milagrosa, a última ceia, o chamado dos discípulos, o texto de hoje, tudo isso dá para ser meditado com a contemplação evangélica. Então, como que se faz a contemplação evangélica? Você lê bem o texto primeiro, para ter uma ideia bem clara do texto, leia lentamente, se for necessário, repita uma segunda vez, e depois fecha os olhos
e vai criando a cena na sua cabeça. Criar a cena na sua cabeça. E para criar a cena, você vai ver 4 coisas. Primeiro, o lugar. Segundo, as pessoas. Terceiro, o que elas dizem. Quarto, o que elas fazem. Então, por exemplo, o texto de hoje. Primeiro, o lugar. O evangelho de hoje, do chamado da festa de Santo André, chamado dos apóstolos. Então você vai imaginar o lugar, o mar, uma praia, os barcos. Como que é? Cria a cena na tua cabeça. Santo Inácio até sugeria que a gente aplicasse os sentidos para sentir cheiro, sentir o toque das coisas, se é áspera, se não. Usar os 5 sentidos. Sentir o cheiro do mar, o vento da praia, né? O vento que vem na praia. Então, primeiro, o lugar. Gasta uns minutos criando o lugar na sua cabeça. Depois você vai ver as pessoas, não o verbo ver, olhar as pessoas. Então, como é Jesus, criar Jesus fisicamente na sua cabeça. Como é André, como é Pedro, como é Tiago, como é João. Cria a imagem deles completamente na sua cabeça. Faz a imagem deles na sua cabeça. Então, olhou o lugar, viu as pessoas. Terceiro é escutar. É como se a gente estivesse participando da cena. Você é um que está com eles. Você pode até sentar no barco, tentar ficar junto com eles. Então, essa é a ideia do exercício de Santo Inácio, da contemplação. É você participar da cena. Então, a terceira coisa, você vai escutar o que eles dizem. Vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, as palavras, meditar as palavras que cada um falou. E a gente vai percebendo pouco a pouco que muitas vezes, quando a gente lê, a gente engole muitas palavras sem pensar, sem perceber o que está sendo dito. Então, prestar bastante atenção nas palavras. Ver o lugar, ver as pessoas, escutar as palavras e depois prestar atenção no que elas fazem. Uns estão lançando as redes, outros estão consertando as redes, e Jesus que vai chegando. Ver o que elas fazem. Ver o que elas fazem. Participar da cena, entrar dentro da cena. Eu costumo dizer que esse método, eu criei a expressão método do 3D. Porque a primeira vez que eu fui no cinema de 3D foi muito engraçado, porque eu fui com meu amigo Eribaldo e a gente foi ver Capitão América. Tinha uma cena que o Capitão América jogava um bumerangue, e eu me assustei tanto que eu abaixei, porque no 3D você tem a impressão de estar dentro da cena. Aqui é a mesma coisa, você vai tentar entrar dentro da cena. E depois degusta, tire proveito dessa cena. Se uma coisa te deu mais consolação, você se sentiu bem, para ali, fica tranquilo naquela coisa muito tempo. Aqui não tem que fazer, não é uma tarefa. Aquilo que mais te tocou, você fica ali, numa palavra, num lugar, numa cena. A contemplação ela serve para textos de ação, textos de acontecimentos, narrativas. Agora, quando é uma reflexão, aí não dá para fazer esse método. Vários textos de Paulo, por exemplo, o amor é prestativo, o amor tem que ser um outro método. Ou então salmos, geralmente os salmos também, não dá para contemplar, ler assim. E aí então o método que a gente propõe é sempre o método da leitura orante, a Lexio Divina, que responde aquelas 4 perguntas, as 4 etapas. A leitura, a meditação, a contemplação, e a oração e a contemplação. Então, primeiro, a leitura. É tentar ver o que o texto diz em si. O que o texto me diz, não o que o texto diz. Então, para isso ajuda a ler as notas. E ajuda também um método que eu aprendi de um padre jesuíta americano, o padre Edgar. Ele chamava do método da galinha, que é, no método, seguindo a respiração, repetir. Se é, por exemplo, um salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tomando a água a galinha, o Senhor é meu pastor,
nada me faltará. No ritmo da respiração, você vai repetindo as frases, vai criando um ambiente sereno. É muito sereno esse método da galinha. Então, primeiro, ver o que o texto diz, ler os textos paralelos, ver as notas, né? Ajuda muito uma boa Bíblia como a Tebe, como a Bíblia de Jerusalém. Depois, perguntar-se o que esse texto diz para mim. Aí já é meditação. A leitura é você tentar entender o texto em si. A meditação é tentar ver o que o texto diz para mim. O que esse texto me diz? Em que esse texto me tocou? E depois, o terceiro momento, a oração, o que esse texto me leva a dizer a Deus? O que isso provocou em mim? Qual é a minha resposta? O que eu vou conversar com Deus? E aí, então, a oração. E o último, a contemplação, é o prazer do que sobrou aí, né? Deleitar-se com o que a gente foi percebendo ao longo da oração. Então, nós vimos o antes da oração, que é aqueles passos que eu falei, que são muito importantes: escolher um bom lugar, adquirir uma posição adequada, respirar lentamente, tomar consciência da presença de Deus, fazer o pedido próprio dessa semana, depois fazer a oração com o texto nos passos que eu indiquei, e por último, o depois. O depois também na metodologia inaciana é muito importante, que é a revisão. Aí, na revisão, se sugere, sobretudo, anotar num caderno 3, 4 coisas. As palavras que me tocaram, qual foi a palavra que Deus me tocou, um versículo, uma palavra, mas quais foram as palavras que me tocaram, a palavra de Deus que me tocou. Segundo, qual o sentimento que eu tive durante a oração, um sentimento de paz, de alegria. O texto me trouxe confusão, me trouxe mal-estar. Sobretudo, tentar perceber se eu tive sentimentos de paz, de quietude, de que a gente chama de consolação, ou se a gente teve sentimentos mais difíceis, de resistência, de mal-estar, digamos assim. Terceiro, então, palavras, sentimentos. Terceiro, apelos. Qual apelo que Deus me fez nesse texto? Ele me convida a mudar alguma coisa? Ele me convida a dar algum passo? Apelos. E por último, anotar as dificuldades que eu tive. Dificuldades e resistências. Se foi talvez pela postura, pelo lugar, quais as dificuldades que eu tive. Ou mesmo resistências que eu tive também ao texto, ao que o texto ensinava, se eu tive alguma resistência. Então esse é o método da oração messiana. Essa folha com esse método eu vou colocar amanhã nos meus contatos do WhatsApp, vou colocar também na nossa página do Setor Pastoral Santa Teresinha. Então esse é o método da oração. Repito aí, calculo de uma meia hora até 1 hora. Agora, os exercícios de Santo Inácio, os jesuítas chamam de oração de atenção amorosa, no fim do dia fazer uns 10, 15 minutos de exame de consciência. E aí então a gente se perguntar 5 passos, fazer 5 passos. Em primeiro lugar, agradecer. É muito importante isso, partir da gratidão. Adquirir um coração agradecido. Começar olhando o dia com gratidão. O que aconteceu de bom esse dia, o que foi bom para mim, o que me deu paz, o que me deu alegria, o que eu quero agradecer a Deus. Primeira coisa. Segundo, invocar a luz do Espírito Santo para Ele me iluminar, para que eu possa ver o meu dia com os olhos de Deus. Invocar o Espírito Santo. Terceiro, passar uma olhada pelo dia inteiro. E aí a gente pode ir seguindo as horas. De manhã, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Aí a gente vai olhar as nossas falhas, os nossos pecados. Onde foi que eu agi mal? A gente já agradeceu. Agora, nesse terceiro passo, é a gente dar uma olhada no nosso dia. Onde foi que eu não correspondi ao amor de Deus? Então vai passando o dia, da manhã, à tarde, à noite.
O passo quarto, que é a consequência desse, pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz de errado. É pedir perdão explicitamente. E o quinto passo é pedir a graça de Deus para que eu me emende, para que eu me corrija, para que eu fique melhor. Terminar rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então essa é a ideia. A proposta é que cada dia a pessoa escolha um tempo e faça essa oração, depois ouça o áudio que eu mando, o vídeo que eu mando, o áudio do Padre Lúcio que eu mando para todo mundo, o material do Padre Tabosa que eu mando para todo mundo também, são ajudas. Mas essas ajudas, elas não são o mais importantes, de maneira alguma. O mais importante é a oração pessoal. Aquilo lá é apenas uma ajuda. Por isso mesmo, eu até sugiro que deixa para ver aquilo no final, depois, não no início. Faça o teu exercício primeiro e depois vê esses materiais auxiliares. Então, e a última proposta, repito, que se alguém tem interesse em partilhar a oração, então você rezou a semana inteira. No fim da semana, se alguém tem interesse, é muito bonito partilhar em grupo o resultado das orações. Então, depois de tudo anotado no caderno, a gente lê aquilo, faz uma revisão e partilha em grupo. É muito bonito. E como nós temos pessoas de vários lugares, São Paulo, Rio, Paraná, Minas, se alguém quiser participar de grupo, manda o contato, o endereço, e nós vamos organizar grupos e colocar uma pessoa para chamar e para criar os grupos. A irmã Teresiata vai fazer isso. Então, quem quiser participar de grupo de partilha de oração, pode mandar no meu contato no WhatsApp ou então no Messenger do setor pastoral Santa Teresinha. Eu agradeço a todo mundo pela atenção, pela presença, pelo carinho. Se Deus quiser, na próxima segunda, nessa mesma hora, eu vou fazer a motivação para a segunda semana do Advento. Então, uma boa oração para todo mundo, que Deus abençoe, que Deus proteja, guarde e os ajude a fazer um bonito caminho de oração e de preparação para a vinda do Senhor no Natal. Tenho falado esses dias nas homilias que o nosso coração é a manjedoura que deve acolher Jesus. O nosso coração é o útero de Maria, é a manjedoura que vai acolher Jesus. Então, boa noite, fica todo mundo com Deus, que Deus os abençoe.